Ainda estudando sobre capacitores, porém abordando a parte de associação em série, vamos estudar hoje a capacitância total, como obter a capacitância total de capacitores associados em série, e em seguida vamos estudar o comportamento da tensão elétrica quando associamos capacitores em série. O objetivo primordial em associar capacitores em séries é obter menores capacitância ou tensão de trabalho maiores. Vamos estar explicando essa questão nos próximos slides. Com relação a associar capacitores em série, para obtermos a capacitância total CT, é um aspecto bem interessante porque tem muita semelhança com relação à associação de resistores em paralelo. Se observarmos, ao associar os capacitores em série, o que fazemos? Definimos com essa equação, onde 1 sobre capacitância total é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, e de acordo com o número de capacitores aqui você faz essa associação. Poderemos também utilizar essa equação, que normalmente tem alguns alunos que encontram mais facilidade em trabalhar com essa equação, onde colocamos que a capacitância entre capacitor 1 e 2 seria o produto desses dois capacitores dividido pela soma desses capacitores. Em seguida, eu pegaria o terceiro capacitor e faria o mesmo procedimento com o resultado do capacitor C12, o resultado do C12. Faríamos a multiplicação dividido pela soma. Consequentemente, de acordo com o número de capacitores que tivermos, teríamos que fazer o mesmo procedimento. Observa-se que essa equação aqui ela é utilizada na mesma situação onde se associa resistores também, só que nesse caso em paralelo. Então tem uma semelhança com relação ao equacionamento e a resolução do valor total, tanto da capacitância total como da resistência total. Para ser mais claro, vamos fazer uma abordagem prática, onde, para simplificar os cálculos, fizemos com apenas 2 capacitores. A primeira leitura, mais uma vez munido com a ponte LCR, conectamos o capacitor aqui na matriz de contato, e essa primeira leitura obtivemos 216,50 nanofarad. Esse para o primeiro capacitor. Já para o segundo capacitor, foi obtida a leitura de 101,29 nanofarads para o respectivo capacitor, que é o segundo. Após obter o valor do capacitor C1 e do capacitor C2, associamos esses 2 capacitores em série. Ao efetuar a leitura, a medição desses capacitores, obtivemos o valor de 69,10 nanofarad. Para comprovarmos se esse valor condiz com o que foi calculado, fizemos o seguinte: pegamos o primeiro valor do capacitor C1, que deu 216,50, vezes
o valor do capacitor C2, que deu 101,29, dividimos pela soma dos dois capacitores e obtivemos o cálculo de 69 nanofarad. Consequentemente, apresentando a diferença desprezível, né? Concluímos com essas observações que, ao associarmos capacitores em série, vamos obter valores bem menores e, consequentemente, esse valor será menor do que qualquer um desses capacitores que associamos. Outro aspecto interessante a ser ressaltado é com relação ao comportamento da tensão elétrica. Quando se aplica tensão elétrica em uma associação de capacitores, nesse caso em série, essa tensão ela vai se dividir entre os capacitores. Então, minha tensão total será igual à tensão no capacitor 1, mais a tensão do capacitor 2, mais a tensão do capacitor 3. Outro aspecto interessante a colocar é que, como a carga incumbe armazenada em cada capacitor é a mesma, será armazenada uma carga igual em todos os capacitores, então a divisão das tensões entre os capacitores ocorre de forma inversamente proporcional à capacitância. Como assim? Quanto maior capacitância, menor será a tensão. Quanto menor a capacitância, maior será a tensão. Vamos entender melhor esse raciocínio. Se tivermos a capacitância aumentada, consequentemente essa tensão será reduzida ao mantermos o mesmo valor de carga em coulomb. E isso para os 3 capacitores. Poderia ser mais capacitores, funcionaria da mesma maneira. Então, se tivermos esse capacitor aqui, por exemplo, se aumenta-se a capacitância aqui, reduz a tensão. Consequentemente, podemos dizer que são grandezas inversamente proporcional. À medida que a capacitância aumenta, a tensão reduz. À medida que a capacitância reduz, a tensão aumenta. Para entendermos melhor, vamos fazer uma demonstração prática onde utilizamos 3 capacitores. O primeiro com 100 microfarad, o capacitor C2 460 microfarad e o capacitor C3 1000 microfarad. Para o primeiro capacitor, com valor de 100 microfarad, obtivemos uma tensão de 5,95 volts. Mais uma vez utilizamos esse kit de eletrônica, associamos 3 capacitores em séries, efetuamos a leitura no primeiro capacitor e obtivemos 5,95 volts em seus terminais. Em seguida, fizemos o mesmo procedimento com o capacitor 2, com valor igual a 470 microfarad. Obtivemos nesse segundo capacitor uma tensão de 0,95 volts. Seguindo o mesmo raciocínio, fizemos a medição no terceiro capacitor. Se observarmos, esse capacitor é o que lhe apresenta maior valor de capacitância, nesse caso 1000 microfarad. Obtivemos uma tensão de 0,90 volts. O que podemos observarmos? Que ao associarmos capacitores em série, e como foi ressaltado em slides anteriores, observamos que esse capacitor aqui de menor capacitância obteve uma tensão de 5,95 volts.
um valor maior em relação a esse terceiro capacitor, onde esse capacitor aqui de maior capacitância, nesse caso 1000 microfarad, apresentou um valor de tensão em seus terminais de 0,90 volts. Então, observa-se aqui que à medida que você aumenta, nesse caso aqui, diminui a capacitância, você vai obter maior tensão no terminal do capacitor. Ao aumentarmos o valor de capacitância aqui, diminuímos a tensão aplicada em seus terminais. E outra coisa a ser observada é que, ao compararmos o valor medido, que deu 7,80 volts, é igual ao valor calculado, que deu 7,80 volts. Bem, pessoal, agradecemos pela atenção da aula de hoje e voltamos com as próximas aulas.